Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na nossa 8ª semana de atividades com a matéria de língua portuguesa. Nós fazemos a matéria de língua portuguesa no livro APS, né? E nós estamos na página 69 do livro de língua portuguesa, né? O livro APS, o livro didático que vocês já utilizavam na sala de aula e que a gente tem utilizado para realizar as nossas atividades não presenciais, tá? Então, nós estamos na unidade 2 do livro, né? Capítulo 2 do livro, que fala sobre o diário pessoal. E nós vimos lá no início desse capítulo que nós iríamos estudar as características do diário, que a gente ia estudar algumas características da linguagem utilizada no diário, né? Entre outras coisas, letra maiúscula no início da frase, a separação silábica no meio da frase, né? Quando chega no final da linha, como é que a gente faz essa separação? Então, tudo isso é assunto para este capítulo, tá? Para essa unidade que nós estamos vendo. E aí, dentro disso, é claro que a gente estuda a língua portuguesa para a gente poder se comunicar, né? A gente precisa aprender a se comunicar adequadamente, fazer o uso adequado da língua portuguesa. E para que a gente faça o uso adequado da língua portuguesa, é interessante que a gente, além da gente fazer a leitura, né, a gente se comunicar bem. O que é se comunicar bem? Quando a gente consegue escrever bem também, tá? E a produção de texto, gente, ela é realmente, eu digo que o nó, né, na aprendizagem de vocês é a produção textual, né? Muitas vezes, por quê? Porque a gente não tem muito hábito de escrever, né? Fazer textos de autoria, né? Quando a gente tem que escrever alguma coisa, é mais fácil a gente pegar um modelo pronto e aí a gente escrever a partir daquele modelo, né? E a comunicação através da escrita não é isso, né? Como é que a gente se comunica através da escrita? A gente se comunica escrevendo, fazendo-se entender através da nossa escrita, tá? Então, é por essa razão que desde o primeiro, né, até o terceiro ano do ensino médio, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, a gente trabalha com a gente corre atrás dessa habilidade, né? Fazer com que o aluno compreenda o que é escrever com competência, né? Escrever com competência é fazer com que o texto que o aluno escreva seja um texto que o aluno consiga escrever um texto que seja compreendido pelas pessoas que leem, tá? Então, por isso que a gente lança a mão aí dos vários gêneros textuais, né? E vai trabalhando em cima das características, em cima da forma de escrever esses gêneros textuais, explicando pra gente que cada gênero textual tem a sua função e que essa função não é uma criação da escola. Essa função dos gêneros textuais são funções de textos que existem no nosso dia a dia, tá? E o diário pessoal é um desses gêneros textuais e que tem como característica ser um gênero textual da família dos relatos pessoais, né? Então, quando eu escrevo um diário, eu estou relatando algo que aconteceu comigo, né? Eu vou escrever um texto contando algo que aconteceu comigo. Então, não é um texto de ficção, é um texto real, ele parte da realidade. Então, eu tenho que partir de uma realidade e contar o que foi que aconteceu comigo a partir daquela realidade. Mas, quando eu falo assim, tem gente que pega um assunto determinado e começa a detalhar aquele assunto determinado e quer fazer um texto em cima disso. Não é, né? Não é dessa forma. Então, eu vou contar o que aconteceu comigo hoje. Olha, hoje eu ganhei o meu primeiro cachorrinho. Ou hoje, depois de muito tempo,
foi o meu primeiro passeio com a mamãe, agora que as lojas estão abrindo, o shopping também começou a abrir, né? Depois de muito tempo, então foi o meu primeiro passeio com a mãe. Então, são coisas, o que eu escrevo no diário pessoal são coisas marcantes para mim, né? Então, o meu diário pessoal, ele vai consistir de coisas marcantes para mim, né? Tem pessoas que fazem esse diário pessoal, como o próprio nome diz, todos os dias, né? E tem pessoas que não, que na hora que tem algum assunto mais interessante que quer contar, escreve no diário. Então, a atividade dessa página, da página 69, é uma produção de um diário, né? De um dia, né? Uma página de um diário, tá? Mas fica aí para vocês a sugestão de vocês construírem um diário para vocês colocarem aí os sentimentos de vocês, colocarem as angústias de vocês, a forma de ver o mundo que vocês têm. Às vezes a gente não consegue se expressar, a gente não consegue falar de todas as coisas que a gente sente. Mas, às vezes o uso de um diário, ele é importante para a gente falar das coisas que a gente sente, para a gente aprender a se conhecer melhor, para a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, do que deixa a gente feliz, do que deixa a gente triste. Então, às vezes, o diário pode ser um importante instrumento de autoconhecimento, tá? E que é muito importante para a vida da gente. Então, nessa atividade, vocês tinham que ter feito uma produção de texto, né? Que seria a página de um diário, e fica como sugestão vocês construírem um diário para vocês, tá bom? Então, todas as vezes que a gente vai escrever um texto, antes mesmo de começar a escrever, a gente precisa planejar. E o planejar está no campo de eu saber o que eu vou fazer, né? Então, se eu vou escrever um diário pessoal, página de um diário pessoal, eu preciso escolher um assunto que aconteceu comigo, que eu possa escrever sobre esse assunto, que eu possa falar sobre esse assunto, né? Então, primeira coisa, escolher o assunto, né? Depois, eu vou pensar, né? Como é que eu vou começar o meu texto, né? Como que se escreve um diário? Volto lá, vejo as páginas do diário, tem data, né? Eu posso colocar o nome da cidade, do lugar onde eu estou escrevendo, eu posso enfeitar a folha, né? Eu posso utilizar uma linguagem aí mais informal, né? Então, eu é que vou dar vida para essa página do meu diário, tá? E essa é a produção de texto e essa atividade que vocês devem mandar para a professora. Lembrando-se sempre que todas as vezes que eu vou mudar de assunto, né? Eu dou ponto final, eu troco o meu parágrafo. Eu percebi na avaliação diagnóstica que muitas crianças não sabem o que é o parágrafo, o que é não conseguem visualizar num texto quando eu tenho um parágrafo, né? E isso, gente, é extremamente importante. Como é que eu não sei identificar nem num texto escrito quando eu tenho um parágrafo? Como é que eu vou escrever um texto e separar o meu texto em parágrafos, né? Então, fica aí a observação para que eu possa refletir na hora de escrever. Então, eu sempre falo que o parágrafo é assim, eu estou falando, o assunto é o meu dia, né? Mas aí dentro do meu dia, eu vou ter vários momentos. Então, em cada um daqueles momentos, eu faço um parágrafo, tá? E quando eu observo um texto, todas as vezes que eu tenho um afastamento, né, um pouquinho diferenciado ali do começo da linha, né, da margem, né, eu tenho um parágrafo. Então, eu preciso saber observar isso, tá bom? Então, eu espero que vocês produzam bem esse texto. Quem não produziu ainda, tem até sexta-feira para produzir e para me mandar. Até daqui a pouco com as correções. Um beijo!